Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. O assunto de hoje é como construir uma assembleia de sucesso, o passo a passo. Temos aqui dois especialistas e vamos destrinchar cada etapa para chegar no objetivo final, que é ter uma assembleia bem-sucedida. Vem comigo. Os nossos convidados de hoje são o síndico profissional de sucesso aqui no estado de São Paulo, mais precisamente em Guarulhos, onde atua o Wellenson Castro. Wellenson, muito bem-vindo ao programa pela primeira vez. Muito obrigado, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês, batendo um papo sobre condomínio. Nós que agradecemos. E até que enfim, de volta, vinha muito, a pandemia ficou 2 anos sem vir, Gabriel Carpati, os principais nomes do segmento condominial brasileiro. Meu pai. Bem-vindo, pai, novamente. Obrigado pelo convite. Estava com saudade já desse bate-papo gostoso. Prazer em estar com você também. Tá? Gabriel, vamos começar do começo. Vamos começar do começo. Qual é o primeiro passo para construir uma assembleia de sucesso? Bom, eu vou começar do começo, mas eu tenho algumas dúvidas do que as pessoas consideram assembleia de sucesso, né? O que é sucesso? Então, isso que eu ia falar para você. Eu vim pensando no caminho, né, depois de tantos anos mexendo com a assembleia. A assembleia de sucesso não é aquela que você consegue atingir seus objetivos. Porque às vezes você, como síndico profissional, não tem ainda identificado o que aquele condomínio precisa. Né? E por algum motivo você tem alguns conflitos e a tua tese não vence. Não quer dizer que a Assembleia não tenha sido de sucesso. Né? Conflito é diferente de confronto. Né? E não é o objetivo do condomínio, é condomínio, né? Não é o síndico ter a razão e aprovar tudo o que quer. Né? É isso. Então às vezes a pessoa acha, eu levei uma proposta, ela foi totalmente aprovada, foi um sucesso. Eu acho que não é esse o caminho. Né? Então, primeiro temos que definir o que é sucesso. O que é o sucesso? É uma assembleia bem realizada, passo a passo, que é o que você me perguntou. E aí, só rapidinho, qual é o primeiro passo? É o conhecimento. É você fazer a assembleia, e não dá para fugir, dentro da legalidade daquele condomínio. Não só cumprindo as normas que a lei exige, como também atender especificamente aquela convenção. Prazos, local, eleição de presidente, secretário. Então, aquelas normas que estão descritas na convenção, você atender e conhecer. Síndico profissional de sucesso, como o nosso amigo, trabalha com 10, 15, 20 condomínios, ele vai confirmar para você que cada condomínio tem, além das normas obrigatórias, particularidades. E muitas vezes o síndico ignora isso. Aí um condômino, por algum motivo, entra com ação para anular a assembleia e o juiz não tem outra opção. Você não atendeu o prazo de convocação, você não atendeu diferença entre primeira e segunda convocação. Então, não é que a Assembleia foi um insucesso. Você não teve o cuidado de ter a primeira fase. A Assembleia não começa lá no dia que você senta na Assembleia. Essa é a minha tese. Então, para ter sucesso, você se prepara antes e por várias coisas, mas principalmente conhecer a especificidade de cada condomínio. Wellenson, como que você se prepara para as particularidades de cada condomínio que você tem e entender e como que você trabalha isso? Legal, deixa eu só, antes de responder para você, deixa eu só pegar a fala do Gabriel aqui para reforçar isso. Realmente, ela não se vence no ato. Né? A Assembleia não é naquele momento exatamente, ela começa muito antes. Para trazer um jargão popular, falar do futebol brasileiro, é um jogo que se vence não é só dentro dos 90 minutos. É Sim. Antes do jogo, é na pré-eleição, é no treinamento. Então, uma assembleia, ela começa na escolha da pauta, num edital de convocação muito bem feito, na divulgação correta, na preparação de um vídeo, de uma apresentação, na convocação dos moradores. Às vezes, muitas das vezes, é importante a gente trazer o condômino para perto da gente para conseguir participar dessa assembleia. Então, ela não começa naquele momento, no rito inicial, com a composição da mesa, até a deliberação. Talvez, eu vou te interromper aqui, talvez seja o menos importante, entre aspas, o 90 minutos, né?
Eu vou dizer que é uma loucura, é uma insanidade se a gente falar que uma assembleia, pautas importantes, elas são decididas somente naquele momento. Não devem ser decididas. Não devem, né? Às vezes é a pessoa querendo assistir uma novela, querendo ver um futebol, querendo dar comida pro cachorro, e ela deixa e vai embora. Se deixar para aquele momento, a chance da gente ter uma possibilidade de um erro, ela é muito grande. Então, a preparação, ela é tão importante, ou mais importante, como você bem disse, do que a própria decisão. Ela nasce, a Assembleia ela já vem direcionada, né? E ainda sobre a questão do sucesso, né, a gente também não pode esquecer que a gente está falando no direito de propriedade, né? No direito de liberdade. A gente tem que respeitar o condômino, o síndico, eu falo aqui como profissional, ele não é dono do local, ele não é nem empregado, ele está representando os condôminos dentro de uma assembleia e no cotidiano, dentro do seu próprio patrimônio. Então, dentro dessa situação, Ricardo, o que acontece? Você tem que levar o direcionamento dessa situação e você tem que dar o direito de propriedade para cada um decidir o que for melhor, respeitando a liberdade e a democracia. Então, a Assembleia, ela nasce dentro dessa situação, tá? Então, é só para trazer o contexto e já te respondendo a questão da preparação, eu acho que é muito disso. Hoje em dia tem crescido e o mercado, né? A gente está em 2022, a gente ultrapassou décadas aí com a Assembleia Virtual e tudo mais, coisa que nem existia há pouco tempo atrás, até o início da pandemia. E hoje a gente tem lives apresentando. Ontem eu fiz uma assembleia que eu iniciei uma assembleia virtual com live. Os esclarecimentos, eles vão dar o direcionamento para toda a assembleia. Então, assim, não é só ir lá e colocar a votação. Você tem que preparar com vídeo, você tem que estar muito presente, você tem que estar muito preparado, falando de uma assembleia presencial, para você direcionar, para você estar pronto. Às vezes a pessoa vai com 10 pedras na mão, ela vai armada, e você tem que desconstruir aquilo que não é daquele jeito que ela ouviu. Então, a gente tem que se preparar emocionalmente para direcionar essa situação e também trazendo todos os pautas. Acho que essa preparação é muito importante. Concorda com o Ellison? Concorda com o Gabriel? Discorda? Dê sua opinião, deixe seu like, compartilhe, nos ajude a disseminar informação de qualidade e também estamos nas principais plataformas de podcast. Você pode ouvir no carro, na academia. Então, temos informação de qualidade para a gente melhorar esse segmento condominial. Gabriel, o planejamento, acho que talvez seja a palavra, o início de tudo, planejar a assembleia, né? Você falou uma coisa muito inteligente, muito bem colocado. Eu vou até complementar e acrescentar. Primeiro, não tem aqui, não sou advogado, eu não sabia. Então tem uma norma do direito brasileiro que diz: ninguém está desobrigado a cumprir a lei alegando desconhecimento. Então você tem que fazer dentro da legalidade. Ponto. Senão todo mundo ia dirigir bêbado. Né? Pois é. Não sabia, desculpa. Você tem uma placa ali de 50 por hora, não pode trabalhar, então não pode. Então tem que conhecer. Agora, uma pergunta que eu faço, primeiro, e complementando o que você disse, até acrescentando, né? Quem disse para você que o síndico tem que fazer uma assembleia e que não pode fazer uma prévia? Não pode fazer uma reunião informal com os moradores para escutar a opinião deles, porque você, como síndico profissional, muitas vezes não tem identificado a vontade daquele condomínio. Então, uma coisa que é bacana falar antes de falar de legalidade é empatia. Mas não é uma empatia de chegar e agradar todo mundo, é uma empatia cognitiva, de você perceber qual é o perfil daquele condomínio, daqueles moradores, daquela mini sociedade, para que você possa atender. E às vezes você vai para uma assembleia com propostas que você trouxe de um condomínio que foi um sucesso, porque todo mundo queria uma quadra de futebol, mas no outro condomínio só mora pessoa de terceira idade, que é uma quadra de bocha. Isso você tem que fazer como você bem colocou, uma pré-reunião. Eu acho que isso que você falou é muito interessante, e juntando duas coisas. A primeira é conhecer o que as pessoas querem realmente, porque a gente sempre tem ideia do que a gente acha que é melhor para você. Então, eu acho que melhor para o meu pai é comprar uma televisão 70 polegadas. Mas você não me perguntou. Eu não perguntei, mas eu acho que é. Aí se eu te perguntar, talvez você esteja num planejamento de vida que você queira ler à noite, que você não quer ter televisão mais no quarto. Fazendo uma analogia, mas dentro de um condomínio você pode crer que agora todo mundo virou febre, você falou de futebol, mas virou febre o beach tênis. Então vou pôr uma quadra de beach tênis. Mas naquele condomínio calhou que as pessoas não gostam de beach tênis, odeiam beach tênis, por exemplo. Esse é um ponto. E o segundo ponto, que eu acho que é importante, é o que o Ellison falou do seguinte: a gente já tem que chegar na assembleia, principalmente as pautas mais complexas, com elas meio que resolvidas, então esgotadas antes, reuniões antes, chegar lá só para realmente formalizar, né? Então, vamos ou não aprovar
uma pintura de fachada de R$1,5 milhão. Pô, vai discutir isso numa assembleia? Sem discutir isso em algumas reuniões, ouvir opinião, fazer pesquisa, e aí você quer, que tipo de e aí fachada decidiu, e aí você leva para a Assembleia só para formalizar o que foi decidido. Você trabalha dessa forma? Eu queria exatamente isso, Ricardo. Porque assim, vou voltar na minha fala, é insano você deixar para discutir algo tão complexo em minutos. Então você precisa, de fato, trazer expertise, trazer qualificação técnica. Eu sou síndico profissional, mas não significa dizer que eu sei de tudo. Claro, evidente que não. Então, assim, às vezes você tem que chamar um engenheiro, você tem que chamar um arquiteto, você tem que chamar profissionais qualificados, você tem que chamar o corpo diretivo para essa situação, ganhou corpo essa situação, ouvir os moradores, muito legal isso que o Gabriel falou. A gente tem, de fato, que ouvir a massa condominial, a gente está lá, talvez seja princípio básico, né? Eu estou lá representando o condomínio, eu tenho que ouvi-lo, né? Então, dentro dessa situação, é ganhar corpo nessa situação, ganhou corpo, fazer uma licitação aberta. E as exceções são aquelas licitações fechadas em que abre dentro da Assembleia e abre-se o valor. Porém, nessa situação, a gente tem que equalizar todos os orçamentos para que não fique. Por que esse está mais alto? Por que esse está mais baixo? Vou pegar o seu exemplo da televisão, né? A gente vai comprar uma televisão para nossa casa, tem uma LG e tem uma CCE. A gente não pensa 30 segundos, não para 30 segundos para escolher a LG. Agora, levar para uma Assembleia uma LG e uma CCE, vai todo mundo falar assim... Eu quero a CCE. É mais barato. Então, cabe à gestão fazer esse trabalho preparativo, planejamento, explicar na Assembleia o porquê que disso, porquê que daquilo, e dele levar uma decisão coerente. Então, a preparação, a qualificação técnica para cada situação, discussão, ganhar força, respeitar o corpo diretivo para depois levar para uma Assembleia, falando no jargão popular, mais mastigado, para que o próprio condomínio tenha uma decisão racional, é sempre o melhor caminho. É isso, Carlos. São três pilares. Na minha opinião, né? O conhecimento, a própria realização e o efeito da Assembleia. A divulgação, a elaboração da ata. Então, são esses três juntando com todo cuidado. Então, às vezes, você prepara muito bem uma Assembleia e não sabe realizar. Não sabe escolher um presidente que atenda as duas partes. Por que você... Todo condomínio... É muito raro um condomínio... Que não tem atrito, né, que não tenha desavenças de maior ou menor intensidade, mas sempre tem uma pessoa que ele é meio que um consenso, né? Sim. Que ele é o presidente, que ele é equilibrado. Então, a escolha do presidente, tá? Uma ata bem elaborada, uma discussão que esgota. Hoje, com a Assembleia Virtual, com essa possibilidade, né, certamente a gente vai falar sobre isso, ficou até mais fácil. Você tem uma abrangência muito maior, né? Você atinge mais pessoas. E aí você pode fazer um bate-papo informal com as pessoas também, sem a pessoa sair de casa. Sim. E o efeito, fazer uma ata bem elaborada, bem esclarecida, juntar documentos, e quando você está na apresentação, levar material conclusivo, sabe? Transparente. Enviar com antecedência material. Disponibilizar, se for o caso. Alteração de convenção. Você não vai fazer o cara engolir, você tem que mandar minuta para todo mundo, discutir. Hoje a legislação permite você juntar o quórum, mas no passado você tinha que ir uma assembleia e atingir os 2/3. Você falou da novidade da legislação, que fala da assembleia virtual, e ela fala que a gente precisa dar voz a todos os condôminos. Num condomínio a gente estava falando aqui de 2.380 unidades. Se cada um falar 5 minutos, a gente vai ficar alguns meses para dar voz a todos os condôminos. Então, esse dar voz aos condôminos, ele pode ser feito de outras formas, né? Esclarecendo antes, estando à disposição para tirar dúvidas, porque obviamente que não dá para você dar voz para todo mundo numa assembleia que você tem diversos condôminos. Então, o trabalhar anteriormente também é um cumprimento de lei que ainda não está, óbvio, definido que é dessa forma, mas eu estou dizendo, é um caminho para você explicar para o juiz que não dá para você, caso alguém queira cancelar uma assembleia com 2.000 condôminos, que ninguém... eu queria falar e não deixaram. Não, a gente fez 10 reuniões antes, a gente disponibilizou um canal de atendimento, a gente deu, quer dizer, acho que isso também é um ponto importante, não sei qual é a sua opinião. Você levantou muito bem. Primeiro, tem mais um detalhezinho na lei ali que talvez passou desapercebido. O regulamento interno de cada condomínio vai normatizar o que for melhor para aquele condomínio. A lei já deixa essa brecha para você em reunião decidir. Mas quando você fala em dar voz, eu vou te falar agora que é prática de administradora. Tá? A votação é eletrônica. Então você tem uma data que você deixa as pessoas votarem, por exemplo, por 24 horas, do dia tal até de 8 da manhã até meia-noite. A discussão,
dar voz das pessoas, você pode fazer por um chat, 3 dias antes, disponibilizar o material, abrir um Zoom e discutir com as pessoas. Então, você tem 2 períodos. Qualquer administrador hoje que tem conhecimento faz isso. Ele dá 2 dias com horário para discutir com o síndico, disponibilizar o material, esse bate-papo, e a assembleia mesmo de votação, ele fica ali liberado para votação. Então, são 2 etapas. A discussão da voz, e às vezes não dá para dar voz para todo mundo, quem quiser entrar, entre, mas já esgotou o assunto. Aí fica disponibilizado só a votação, são 2 etapas. E tem um ponto, né, Alisson, te trazendo de volta para a conversa, que é o seguinte, sempre tem no condomínio 1, 2, 3, às vezes mais, idiotas. Cuidado, para falar o português correto. Não, idiotas, que querem aparecer, que querem retrucar, que querem... 5 minutos de fama, né, Ricardo? Exatamente. E aí, você imagina o cara querer monopolizar o microfone para tumultuar, ou para aparecer, ou para qualquer coisa nesse sentido. Se você fez 5 pré-assembleias, fez reuniões, não sei o que, você consegue cortar ele rapidamente, né? A assembleia em si provavelmente dará uma sonora vaia para ele, falar, desculpa, a gente fez 5 reuniões antes, a gente ficou aqui a vez 3 pré-atendimentos, agora o senhor quer falar isso? Exato. Não sei se você concorda com essa opinião. É exatamente isso, Ricardo, e a gente ainda dá um passinho para trás, né? Eu estou falando que desde a pandemia a Assembleia cresceu, mudou muito o formato de Assembleia, né? E a gente ainda tem, culturalmente, olhando para São Paulo, né, que é minha estado de atuação, a gente ainda tem que a Assembleia é um horror, né? A Assembleia é um saco. Eu nem vou para a Assembleia porque eu não vou perder meu tempo. A gente precisa quebrar primeiro essa barreira de que é um momento ruim, é um momento desagradável, porque, na verdade, é um momento muito importante para deliberar as questões que vai ser importante para o condomínio. E dentro dessa situação, né, a gente precisa quebrar essa barreira para que a gente tenha pessoas interessadas e que queiram se disponibilizar para ajudar. Né? Esse morador que você comentou, de que quer os 5 minutos de fama, às vezes ele até quer mudar a pauta e a gente tem que estar, de fato, muito preparado para direcionar isso, até mesmo em respeito às pessoas que lá estão. O caminho é esse mesmo, é a preparação e o direcionamento correto para que o assunto não seja desvirtuado e o condomínio, em vez de ter uma assembleia proativa, eficiente, a gente está andando para trás. Gabriel, você quer falar, mas eu vou te interromper. Não posso ficar quieto. Não, você vai falar no segundo bloco, isso que está saindo quase da sua boca. Quero falar também sobre o síndico, se ele deve botar a cara para comandar uma assembleia, ou você tem que deixar o presidente, o gerente da administradora, que muitas vezes faz, tem muita discussão sobre esse assunto, e falar um pouco do decorrer e do pós-assembleia. Você que está assistindo esse programa espetacular, sexta-feira tem o segundo bloco, vejo você lá. Um abraço.